Pessoal, boa tarde. Vamos estar corrigindo aquela atividade que eu passei para vocês na última aula, da página 149, tá bom? Então vamos abrir o caderno aí, vamos abrir o livro e vamos acompanhar, para vocês entenderem mais ainda as resoluções de equações do segundo grau da forma incompleta, tá bom? Então vamos lá. O que se pede na primeira? Escreva as equações a seguir na forma reduzida, depois resolva-as. Então vamos lá, vamos escrever logo na forma reduzida, vamos simplificar, vamos verificar o que temos aqui. Veja que temos aqui uma variável que não é x, é y, não tem problema, é a mesma coisa, viu pessoal? A mesma coisa. O que temos aqui? Uma multiplicação de polinômios, Esses polinômios, tem algo a ser notado aqui? Tem algo notável? Não, então eu não vou usar um produto notável. Mesmo eu tendo aqui esse termo igual a esse daqui, ó. Viu? Esse 4 aqui é diferente de 1, então não tenho como utilizar produto notável, tá bom? Então o que me resta é utilizar a minha distributiva. Viu? A minha distributiva. 3 multiplicado por 3 é igual a 9. Y multiplicado por y é y ao quadrado. 9y ao quadrado. 3y multiplicado por 1 é igual a 3y. 4 multiplicado por 3 é igual a 12. Lembrando que aqui é menos com mais dá menos. Então, menos 12y. Não esquecendo da parte literal aqui, y, viu? Menos 4 multiplicado por mais 1 é igual a menos 4. Igual a 14 menos 9y. Pronto. Eu vou organizar aqui. Vou organizar tudo direitinho para mim fazer a minha resolução. Viu? Eu vou trazer tudo para o primeiro membro, quem está lá no segundo. Vou conservar aqui 9y ao quadrado mais 3y menos 12y menos 4 menos 14 menos 9, aliás, mais 9y igual a 0. Pronto. Então vamos lá. 9y ao quadrado vai ser conservado porque não tem ninguém para ser somado com ele. Não tem nenhum termo igual a 9y ao quadrado. O 3y ao quadrado tem o menos 12y e o mais 9y. 3 menos 12 é igual a menos 9. Menos 9 mais 9 é igual a 0. Então, significa que esse termo b aqui é 0. Menos 4 menos 14 é igual a menos 18. Então, menos 18 igual a 0, certo? Igual a 0. Prontinho. O que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui uma equação do tipo ax ao quadrado mais c igual a 0, pessoal. Então, vamos fazer o quê? Igualar o termo c. 9y ao quadrado igual a 18. Menos 18 vem em forma de 18. Y ao quadrado é igual a 18 sobre 9. O 9 está multiplicando, vai dividindo. Pronto. Y ao quadrado é igual a 18 dividido por 9 é igual a 2. Y ao quadrado é igual a 2. Veja quem acertou essa questão, viu, pessoal? Eu não expliquei uma situação parecida com essa, mas vou explicar agora, tá? Logo porque vocês já viram essa situação aqui que eu vou falar agora. Esse quadrado aqui, pessoal, ele vai transformar o que está lá no segundo membro em uma raiz mais ou menos. Ou seja, y será igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2. Beleza. Então, significa que o meu y é igual a raiz quadrada de 2 e o meu y também é igual a menos raiz quadrada de 2. Então, a solução é menos raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. Tudo bem? Então, podem ser, somente esses dois resultados vão satisfazer essa equação aqui, tá certo? Então, quem acertou, dá uma olhada aí, viu? E vamos seguir. Aqui, ó, na letra B. A letra B é a mesma coisa, pessoal. Vamos usar a distributiva. Não tem como utilizar produto notável, então eu vou usar a distributiva aqui. M multiplicado por M é M ao quadrado.
m multiplicado por menos 4 é menos 4m. 5 multiplicado por m é 5m. 5 multiplicado por menos 4 é menos 20, igual a m mais 16. Novamente, eu vou organizar tirando tudo lá do segundo. M ao quadrado menos 4m mais 5m. Eu vou logo trazer esse m para cá para ficar tudo pertinho um do outro aqui, viu? Não tem problema não. Menos m, menos 20, menos 16. Beleza. Então, tudo ok, não é? Igual a zero. Não esquecendo, igual a zero. Pronto. M ao quadrado será conservado, porque não tem ninguém para ser somado com ele. E vou fazer essa adição aqui, ó, de termos iguais. Menos 4m mais 5m é igual a m, não é? Porque menos 4 mais 5 é igual a 1, então ficou m. M menos m é igual a zero, então sumiu também, ó. Não tem o termo b também. Menos 20 menos 16 é igual a menos 36, igual a zero. Então, eu tenho aqui outra equação do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Então, igualamos o termo c, que é 36. Então, esse quadrado vai transformar esse 36 em uma raiz mais ou menos, não é? Então, ficou dessa forma. Mais ou menos raiz quadrada de 36. Então, pessoal, raiz quadrada de 36 é exata. Então, m é igual a mais ou menos 6. Então, a solução é igual a menos 6 e 6 positivo. Somente o menos 6 e o 6 irão satisfazer essa equação aqui. Então, primeiro a letra A e B está respondida. Segunda questão, pessoal. Quais valores de x verificam essas equações? Ou seja, a solução, não é? Simples, né, pessoal? Isso aqui é simples. Também são equações do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Então, vamos igualar, vamos colocar o x ao quadrado e igualar ao termo c, que no caso aqui é menos 100, ele vem mais 100. X ao quadrado é igual... Aliás, eu vou tirar logo esse quadrado aqui, viu? Esse quadrado aqui. O quadrado vai transformar esse 100 em uma raiz mais ou menos, né? Mais ou menos 100. X é igual a mais ou menos 10. Então, eu vou colocar aqui a solução depois, viu? Mas sabemos que a solução é mais 10 e menos 10. Mas depois a gente vai voltar para cá. Aqui, pessoal, ó, aqui já dá para perceber que não preciso fazer muita coisa porque já está igualado o termo c. Então, só basta fazer isso, ó. X ao quadrado igual a 81 sobre 4. Viu? Não precisa você dividir 81 por 4. Não precisa você fazer isso agora. Só se você quiser, mas não tem necessidade. Por quê? Porque o 81 é uma raiz exata, assim como o 4. Então, vou pegar aqui, ó, x é igual raiz mais ou menos de 81 quarto. 81 quarto. Pronto. X é igual raiz quadrada de 81 é 9. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, x é igual a mais 9 meio. E outro x também pode ser menos 9 meio. Beleza. Professor, se eu quisesse dividir aqui 81 por 4, poderia? Até que poderia, mas seria mais difícil, você teria mais dificuldade, porque você iria encontrar um número com vírgula, depois ia transformar de novo, então por isso que não tem a necessidade, porque você percebeu logo que essas raízes seriam exatas. Agora, se fosse um número, por exemplo, 100 dividido por 4, que no caso seria 25, aí sim, você poderia fazer, que no caso era um resultado exato. Mas no caso aqui, fica em forma de fração, é melhor. A letra C. A letra C não está da forma reduzida, então eu vou simplificar para me chegar na forma reduzida e poder encontrar as raízes. 2x multiplicado por x é 2x ao quadrado. 2x multiplicado por 2 é mais 4x. Menos 1 multiplicado por x é menos x. Menos 1 multiplicado por 2 é menos 2. Igual a 3x menos 7x ao quadrado. Eu vou trazer esses termos aqui para o primeiro já organizando, viu?
2x ao quadrado mais 7x ao quadrado, tudo pertinho do outro, ó. Mais 4x menos x menos 3x, trouxe daqui também. Menos 2 igual a 0. Pronto. Termos iguais, vamos somar. 2 mais 7 é igual a 9, conserva a parte literal x ao quadrado. 4x menos x é igual a quanto? É igual a 3x. 3x menos 3x é igual a 0, então termo B também não existe. Menos 2 igual a 0. Beleza. Pessoal, agora temos outra equação do tipo ax ao quadrado mais c igual a 0. Então, 9x ao quadrado igual a 2. X ao quadrado é igual a 2 sobre 9. Esse quadrado vai acontecer o quê? Vou tirar ele, vai transformar isso aqui em uma raiz quadrada mais ou menos. De 2 nono. Beleza, de 2 nono. Eu vou dividir 2 por 9? Não, que não vai dar um número convígua. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz quadrada deles. Raiz quadrada de 2 não tem, então vai ficar dentro do radical raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 9 tem? Tem. Quem é? 3, então vai ficar dessa forma. Mais raiz quadrada de 2 terços, menos raiz quadrada de 2 terços. Pronto. Bem embaixo aí, pessoal, tem assim, ó. O que podemos afirmar sobre as raízes dessas equações? Primeiro, aqui é o quê? Mais 10 e menos 10. Aqui, 9,5 e menos 9,5. Aqui, raiz quadrada de 2 terços menos raiz quadrada de 2 terços. Então, o que podemos afirmar sobre essas raízes dessas equações são que elas são opostas, viu? Raízes opostas. Tudo é oposto, ó. 10 e menos 10. Aqui também são opostas e aqui também são opostas. Então, a resposta é: são opostas. Vamos para a terceira questão. Encontre mentalmente as raízes dessas equações abaixo, não é? Pessoal, vamos encontrar mentalmente. Só que essa letra C e letra D eu vou explicar para vocês um pouquinho, para vocês entenderem melhor. Para quando acontecer outra situação como essa, você já tem a facilidade de você encontrar mentalmente essas raízes, não é? Aqui, já dá para encontrar mentalmente, né, pessoal? Porque isso aqui é do tipo ax ao quadrado igual a 0. Então, eu falei para vocês que sempre as raízes são 0. Então, 0, viu? Raízes 0. Aqui, x ao quadrado igual a 9 quartos. Aqui já dá para perceber quem são as raízes. Porque isso aqui, pessoal, o quadrado vai transformar isso aqui em uma raiz mais ou menos de 9 quartos, que vai dar 3,5. 3,5 positivo e 3,5 negativo. Não é? Então, essa letra A e letra B não tem dificuldade nenhuma. Essa letra C aqui, nem tanto, não é? Nem tanto. Mas veja bem, se você pensar o seguinte... Opa! Deixa eu só melhorar a imagem aqui. Se você pensar o seguinte... Em igualar a 0, pessoal, trazer esse 2 para cá, vai ficar menos 2. E esse 2 aqui é positivo, então esses 2 aqui iria sumir, não é? Iria ser igual a 0. Então você ia ficar somente com menos 4x ao quadrado, ia ficar igual a essa daqui, ó. Ax ao quadrado igual a 0. Então o resultado é 0. Aqui é 0. Pois bem, já a letra D, eu queria chegar em um ponto, eu queria chegar nesse ponto aqui para me explicar para vocês esse tipo de situação. Muitas vezes você vai se deparar com raízes igual a essa, ó. X ao quadrado igual a 1 sobre 2. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 meio. Quem é a raiz exata aqui, pessoal? É 1, não é? Então, x é igual a mais ou menos 1 sobre raiz quadrada de 2, que não é exata. Pessoal, lembra disso daqui? Racionalização de denominadores. Então, eu vou colocar aqui no cantinho, ó, 1 sobre raiz quadrada de 2, multiplicado por raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2. Não é assim que a gente racionaliza? Então, 1 multiplicado por raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2, sobre raiz quadrada de 2 multiplicado por raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é igual a 2, então, raiz quadrada de 2 sobre 2. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 2 meio. Pronto. Essa daqui é a raiz. São as raízes, viu? Pois bem, vamos para
a quarta questão, a 20ª aí do livro. Prestem atenção, vamos interpretar o que ele pede aí. Pensei em um número, elevei-o ao quadrado, subtraí 60 e obtive 840. Se pensei em um número negativo, qual é esse número? Muito bem, vamos lá. Pessoal, ele disse que pensou em um número. Que número é esse? Eu não sei, então é x. Ele pensou em um número, não sabemos ainda, então é x. Esse número foi ao quadrado, então x ao quadrado. Ele foi subtraído com o 60, então x ao quadrado menos 60. E ele obteve 840, então igual a 840. Pronto, está montada a minha equação. Entenderam? Ó, pensei em um número, elevei-o ao quadrado, subtraí menos 60 com 60 e obtive 840. Pronto. Vamos fazer agora, vamos encontrar que número é esse. Pessoal, x ao quadrado é igual a 840 mais 60. Viu? Porque esse aqui é do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Então, vamos igualar o termo c. X ao quadrado é igual a 840 mais 60, que é igual a 900. Professor, não era para mim trazer esse 840 para cá igual a zero? Não tem necessidade, pessoal. Você já está resolvendo isso daqui, ó. Porque se você fizesse aqui, trouxesse esse 840 para cá, ia ficar menos 60 menos 840, ia ficar menos 900. Depois você ia levar o 900 para o segundo membro. É o que já fizemos agora. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 900. Raiz quadrada de 900 é quanto? É 30. É 30. Então, x pode ser 30, x pode ser menos 30. Mas ele disse assim, se pensei em um número negativo, qual é esse número? É menos 30. Então, o resultado é menos 30. Bora lá, pessoal. Quinta questão. Quinta questão agora vai mudar. Não é? Agora são equações do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então, vamos fazer do jeito que a gente aprendeu, não é? Vamos colocar o x em evidência, multiplicado por outros termos. Que outros termos são esses? Para dar igual a esse daqui, ó. Então, x multiplicado por quem para dar 3x ao quadrado? 3x. X multiplicado por quem para dar mais 15x? Mais 15. Tudo isso igual a zero. Então, uma das raízes é igual a zero, x é igual a zero, e a outra raiz vamos encontrar isso aqui, ó, dentro do parênteses. 3x mais 15 igual a zero. Uma equação do primeiro grau, não é isso? Como que a gente faz? 3x igual a menos 15. X é igual a menos 15 dividido por 3, não é? Menos 15 dividido por 3. X é igual a menos 5. Então, as raízes são 0 e menos 5. Aqui da mesma forma, ó, y é evidência multiplicado por quem? Por 2y. Tudo bem? Deu para entender, não é? Y multiplicado por 2y para resultar em 2y ao quadrado. Y multiplicado por quem para dar menos y terço? Menos 1 terço. Tudo isso igual a zero, certo? Uma das raízes é igual a zero, então y é igual a zero. E a outra raiz, vamos pegar 2y menos 1 terço igual a zero. 2y igual a 1 terço. Y igual a 1 terço dividido por 2. 1 terço dividido por 2. Y é igual a 1 terço multiplicado por 1 meio. Por quê? Divisão de frações. Conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. A primeira é quem? 1 terço. A segunda, 2. O inverso de 2 é 1 meio. Então, ficou dessa forma. Y é igual a 1 multiplicado por 1 é 1. 3 multiplicado por 2 é 6. 1 sexto. Beleza, vamos lá. Pessoal, a letra C eu não vou explicar agora. Eu vou só reduzir ela aqui. Depois eu vou explicar porque ela é uma equação completa. Viu? Então, deixa para outro momento. Quem teve a curiosidade de pesquisar aí, tentar aprender
e encontrar as raízes, tudo bem, viu? Mas eu vou explicar ela depois, tá bom? Aqui, ó, eu vou só reduzir aqui. Eu vou conservar esse 9 aqui, pessoal, ele vai multiplicar por o resultado dessa distributiva que eu irei fazer aqui, ó. 2n multiplicado por n é 2n ao quadrado, viu? 2n multiplicado por 2 é mais 4n. Menos 5 multiplicado por n é menos 5n. Menos 5 multiplicado por 2 é menos 10. Igual a zero. Pronto, agora o 9 vai multiplicar tudo isso, ó. 9 multiplicado por 2 é 18. 18n ao quadrado. 9 multiplicado por 4 é 36n. 9 multiplicado por 5 é 45, 45n. 9 multiplicado por 10, por menos 10 é menos 90, igual a zero. Vou reduzir aqui, ó, 18n ao quadrado vai ficar 36 menos 45, isso é igual a menos 9, menos 90, igual a zero. Veja que essa equação aqui, que é menos 9n, veja que essa equação aqui é uma equação completa, mas essa equação eu posso simplificar ela, eu posso reduzir ela dividindo por 9, porque todos os três termos podem ser divididos por 9, para ficar melhor para a gente trabalhar. 18 dividido por 9 é 2, 2n ao quadrado. 9 dividido por 9 é 1, ficou menos n. 90 dividido por 9 é igual a 10, ficou menos 10, igual a zero. Então, ficou uma equação do segundo grau da forma completa. Então, eu não vou explicar agora, tá? Não vou explicar agora. As raízes dela é 5/2 e menos 2. Eu vou explicar depois que eu explicar para vocês como resolver uma equação do segundo grau da forma completa, tá bom? Então, eu não sei por que o livro colocou essa no meio antes da aula de equações completas, de resoluções de equações completas. Mas, tudo bem. Letra D. A letra D, pessoal, é uma situação que já vimos. Né? Uma situação que já vimos. Eu vou explicar para vocês aqui como resolver. Se zero aqui não tem, viu? Coloquei enganado. Muitas pessoas me perguntaram o que significa esse x diferente de 6 e x diferente de 2. Pessoal, isso aí não vai participar dessa equação não, viu? É só porque não podemos pensar e nem colocar o x como 6, porque ia ficar assim, ó. Se x é igual a 6, seria 6 menos 6 e iria dar 0. Então, o denominador não pode ser 0. Assim como não pode ser 2, porque 2 menos 2 é 0, então também não pode ser 0. Viu? Então, ele só quer que você saiba que essas raízes não serão 6 e nem será 2, porque não vai dar certo, tá bom? Então, serão outros números. Que números são esses? Vamos encontrar. Como? Fazendo o MMC de x menos 6 e x menos 2, que vai dar uma multiplicação x menos 6 multiplicado por x menos 2, viu? Igual fizemos lá naquelas reduções de equações. X menos 6 multiplicado por x menos 2. X menos 6 multiplicado por x menos 2. Beleza. Ó, aqui é igual, aqui é igual. Corta aqui, corta aqui. Eu fiquei com quem? Com 2x menos 3 vezes x menos 2. Corta aqui, corta aqui. Eu fiquei com 3x menos 1 multiplicado por x menos 6. Pronto. Eu vou pegar somente essa parte de cima, 2x menos 3 multiplicado por x menos 2 igual a 3x menos 1 multiplicado por x menos 6. Pronto. Vamos fazer a distributiva, não é? 2x multiplicado por x é 2x ao quadrado. 2x multiplicado por menos 2 é menos 4x. Menos 3 multiplicado por x é menos 3x. Menos 3 multiplicado por menos 2 é mais 6. Igual 3x multiplicado por x é 3x ao quadrado. 3x multiplicado por menos 6 é menos 18x. Menos 1 multiplicado por x é menos x. Menos 1 multiplicado por menos 6 é mais 6.
Pronto, eu vou organizar aqui, eu vou trazer tudo do segundo organizando logo. Organizando logo, viu? 2x ao quadrado vai ficar pertinho aqui, ó, menos 3x ao quadrado. O termo B, pessoal, quem é? Ó? Eu posso fazer logo o seguinte, eu posso logo reduzir em um único termo aqui, ó, menos 4 menos 3 é menos 7x, viu? Posso fazer isso. Assim como eu posso trazer o menos 19, porque menos 18 menos 1 é menos 19, ele vem mais 19. Deu para entender, não é? Mais 19. 6 já está aqui, ó, mais 6. E eu vou trazer o menos 6 para cá. Igual a zero. Pronto. Organizei já reduzindo um pouco, não é? 2 menos 3 é igual a menos 1. Então, ficou menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado. Menos 7 mais 19, aqui é 19x, desculpa. 19x. Menos 7 mais 19 é igual a mais 12. Então, mais 12x. Aqui, ó, 6 e menos 6 são números opostos. Corta aqui, corta aqui. Então, igualado a zero. Eu posso multiplicar por menos 1 para ficar x ao quadrado menos 12x. Tem problema não. Só para mim trabalhar com o a positivo. Pronto. É do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então, x em evidência. X multiplicado por quem? Por x menos 12, tudo isso igual a zero. Então, uma das raízes é igual a zero. A outra raiz, eu pego x menos 12 igual a zero. X é igual a 12. Então, as raízes são 0 e 12 positivo, viu? Vamos lá para a última questão, sexta, viu, pessoal? Encontre as soluções das equações e em seguida responda a questão. A questão é, o que essas equações têm em comum? Primeiro vamos resolver para depois saber o que elas têm em comum, não é? Vamos lá, pessoal. Essa equação aqui é do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero, então x em evidência, multiplicado por 5x mais 12 igual a zero, viu? X é igual a zero, então uma das raízes é igual a zero. A outra raiz é 5x mais 12 igual a zero. X é igual a menos 12 sobre 5. Certo? Então, encontramos a solução da primeira equação aí da letra A. Letra B. Vamos lá. Aqui, ó. Y multiplicado. Aliás, vou logo trazer isso aqui para ficar melhor. Menos 3y ao quadrado. Menos 3y ao quadrado, menos 6y igual a zero. Se você quiser trabalhar com A positivo, pessoal, não tem problema. Ó, 3y ao quadrado mais 6y igual a zero. Viu? E y multiplicado por quem? Por 3y mais 6, tudo isso igual a zero. Um y é igual a zero, não é? Uma raiz é igual a zero e a outra é 3y mais 6 igual a zero. Y é igual a menos 6 dividido por 3. Y é igual a menos 2. Viu? Então, solução da letra B também está encontrada. Agora aqui preste atenção, ó, como que a gente vai fazer? X multiplicado por quem? Por raiz quadrada de 3x. X multiplicado por raiz quadrada de 3x é raiz quadrada de 3x ao quadrado. Então, vamos adicionar com 1. Por que 1? Porque x multiplicado por 1 é x. Então, tudo isso é igual a zero. Então, uma das raízes é igual a zero. X é igual a zero. E a outra raiz eu vou pegar. Raiz quadrada de 3x mais 1 igual a zero. Raiz quadrada de 3x igual a menos 1. Viu? Não esquecendo de trazer esse 1 negativo. X é igual a menos 1 sobre raiz quadrada de 3. Lembra disso aqui, né, pessoal? Lembra disso aqui. Racionalização. Racionalização de denominadores. Então, menos 1 raiz quadrada de 3 multiplicado por raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. Menos 1 multiplicado por raiz quadrada de 3 é menos raiz quadrada de 3.
sobre raiz quadrada de 3 multiplicado por raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, x é igual a menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Vamos lá. Distributiva. M multiplicado por M é M ao quadrado. M multiplicado por menos 6 é menos 6M. 3 multiplicado por M é 3M. 3 multiplicado por menos 6 é menos 18. Vou logo trazer esse 18 para cá. Menos 18 fica mais 18, né? Igual a zero. Pronto. Já posso também cortar aqui, ó. Corta aqui. Eu fico com M ao quadrado. Menos 6 mais 3 é menos 3. Menos 3M igual a zero. Bora lá. M em evidência multiplicado por quem? Por M menos 3 igual a zero. Tudo bem? M é igual a zero. Então, M é igual a zero. Uma raiz já encontrei. M menos 3 é a outra raiz que eu irei encontrar. Igual a zero. M é igual a 3. Pronto. M é igual a zero. M é igual a 3. Então, pessoal, a questão pede o seguinte. O que essas equações têm em comum? O que elas têm em comum é que uma das raízes é igual a zero, não é? Porque, como eu falei para vocês, toda equação do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero tem solução e uma das raízes é igual a zero. Beleza. Então, está corrigida a atividade, o exercício. Espero que vocês tenham tirado suas dúvidas. Se não tirou, pode me perguntar. A próxima aula será a resolução de equações do segundo grau de forma completa. E hoje a gente vai trabalhar ainda sobre esse tipo de equações incompletas, viu?